Meus irmãos, reporto aqui a minha alegria de poder estar retornando à cidade de Guarapuava para nesta feita estar ministrando a palavra do Senhor nesta escola bíblica. Espero eu poder contribuir com o vosso conhecimento teológico, a fim de que possamos crescer na graça e no conhecimento. Mais uma vez eu agradeço ao pastor Antônio Domingos dos Santos, pastor presidente das Assembleias de Deus, aqui em Guarapuava e também em muitos outros locais, regiões do nosso Brasil e exterior. Louvo a Deus pela vida do pastor Gilson, que Deus continue o abençoando. Louvo a Deus pela vida do pastor Moisés, que estava ministrando aqui as primeiras aulas. Enfim, meu desejo é que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos aqueles que procedem segundo a sua palavra. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui tiveram a infelicidade de ter um encontro com a Covid-19. Eu fiquei 7 dias dentro de uma UTI, quase fui entubado. O Senhor me deu graça, saí da UTI, me recuperei, e esse ano novamente, essa tribulada me pegou, mas desta feita de um modo bem suave, e eu me sinto um tanto quanto triste pelas sequelas que ela nos deixa. Atingiu muito a minha memória, parte da minha visão. Uma doença nova, perigosa, mas o Senhor nos deu graça, vencemos. E se aqui a minha memória não trabalhar muito bem, meu linguajar não for tão culto, me perdoem. Mas eu quero aqui trazer uma mensagem de Deus para os vossos corações nesta oportunidade. Aqueles que estão de posse da apostila, por gentileza, abram na página 25. Também abra sua Bíblia comigo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 3, verso 16. Assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Meus irmãos, o tema das minhas palestras estão baseados dentro do contexto fé,
esperança e amor. Como eu vou tratar a respeito destas três palavras, fé, esperança e amor, hoje darei início tratando especificamente a respeito da fé. Amanhã falarei sobre amor e, por fim, terminarei a minha palestra falando a respeito de esperança, isso é, na quarta-feira. Como vou me deter apenas na palavra fé, eu não vou abrir aqui um leque muito grande, até porque no tempo que temos seria impossível tratarmos da fé de uma forma vasta, até porque a palavra fé, ela está em inúmeros campos da Bíblia Sagrada. Quando estudamos antropologia, percebemos a conduta do homem para com Deus, baseado nos aspectos da sua moralidade, dentre elas, a fé. Então, eu não tenho aqui como ir em um sentido muito vasto, mas eu vou tentar aqui trazer algumas correlações da fé homem para com Deus. E aí vamos entender aqui a conjectura desta mensagem. Bom, para aqueles que vão acompanhar a leitura, Paulo disse: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Estas três palavras aparecem juntas várias vezes no Novo Testamento, pois descrevem atitudes fundamentais na vida cristã. Em Colossenses 1, 4 e 5, a fé dos discípulos os leva a demonstrar seu amor aos irmãos, alicerçados na sua esperança da vida eterna. A relação dessas três atitudes é bem explicada em 1 Tessalonicenses 1 e 3. Recordando-nos diante do nosso Deus, Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui aprendemos fatos importantes sobre as características cristãs. Bem, o apóstolo Paulo foi um dos maiores ensinadores de áreas específicas da vida cristã. A conjunção da vida cristã está baseada em alicerces, até porque uma vida sem alicerces é como uma casa pronta a desabar. Quando alguém vai construir uma casa, um prédio, a primeira coisa que se constrói é o alicerce desse prédio ou dessa casa. Não adianta, por exemplo, alguém construir uma casa sem alicerce, porque basta passar uma carreta carregada para ver rachaduras nesta casa. Possivelmente ela desabará, não conseguirá permanecer de pé. É interessante dizer que um alicerce bem feito custa material, custa mão de obra, custa tempo. Às vezes você não percebe a beleza de como se tornará aquela casa, porque há dias estão cavando, preparando o alicerce, para depois surgir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto pavimento.
Então primeiro se cava, se faz a estrutura, para depois mostrar a beleza daquela construção. Paulo falava muito a respeito da vida cristã edificada em Cristo. Ou seja, alguém que foi edificado em Cristo, alicerçado em Cristo. Ou seja, a sua vida está alicerçada em Cristo. Nós estamos vivendo em um momento que muitas pessoas estão se desviando saindo da casa de Deus, porque não alicerçaram a sua vida cristã em Cristo. Alguns foram alicerçados ou estavam construindo seu alicerce em cima de um relacionamento. O relacionamento não deu certo, então eu não tenho mais compromisso com a igreja. Outros construíram em cima de finanças, aí veio para o evangelho, não tiveram o resultado que queriam, vão embora. Outros estavam construindo sobre o poder de ter um cargo. Eu, quando assumi a igreja, eu ouvi isso muito dos irmãos que diziam: pastor, se o senhor não der um cargo para fulano, ele vai sair da igreja. Aí eu disse: então não entendi o que ele está fazendo aqui. Pastor, se o senhor tomar o cargo da irmã fulana, ela nunca mais voltará. E aí você fica se perguntando: aonde você está construindo a sua casa? Em cima de um relacionamento que pode desabar? Em cima das finanças que pode falhar? Ou você está sendo edificado em Cristo, cuja pode vir o vento, as tempestades, as enchentes, a casa da esquerda pode cair, a casa da direita pode cair, mas a casa que estiver edificada em Cristo, ela não cairá. Está cheio de gente decepcionada no nosso meio. Ele veio para o evangelho e achou que o evangelho era mar de rosa. Oh, vida cristã, que legal! Vou vir para o evangelho, nunca mais vou ter problema de saúde, nunca mais vou ter problemas financeiros, vou enriquecer da noite para o dia, promessas fáceis, vou arrumar o casamento dos sonhos com a Cinderela evangélica, ou com um príncipe que depois você vai descobrir que pode ser um sapo. E aí coloca a sua questão cristã, ao invés de em Cristo Jesus, passa a querer construir sobre aquilo que pode desabar. Por que tem pessoas desanimadas com o ministério? Porque seu ministério não tem alicerce, cresceu muito rápido. Paulo chamou de gente neófita. O obreiro tem que ser provado para ser aprovado. Como é que você vai trazer alguém para uma condução se essa pessoa não foi treinada para aquele propósito? Existem obreiros hoje que vivem igual aquele bichinho que fica: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Se o obreiro sentar, o povo deita. Está cheio de gente decepcionada em todas as áreas da igreja, porque construiu fora do contexto do alicerce chamado Cristo. Quer ver uma coisa?
Eu não escrevi aí, mas se você quiser anotar. Lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 15, Jesus, ele veio para os que estavam doentes. Ou seja, Jesus veio para salvar aqueles que se haviam perdido. Porque quem está são não precisa de médicos. Jesus veio para curar os que estavam enfermos. Ponto. E aí quem se aproximava de Cristo? Cobradores de impostos e pecadores. Ora, os cobradores de impostos eram odiados pelos hebreus, judeus. Por quê? Eles ganhavam e parte do seu salário era para pagar impostos. Os pecadores eram desprezados pelos escribas e fariseus. E os fariseus ficavam nas esquinas, depois do jejum e da oração, se julgando melhores que os demais, e até se pontuando. Como foi no caso daquele fariseu que disse: Senhor, eu não sou igual a esses homens. E aí o publicano, na sua oração, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque na expressão original está ali: eu sou o mais miserável entre os homens. E a oração de um foi aprovada e a oração do outro foi reprovada. Agora veja, Jesus está agora pregando para pecadores, para cobradores de impostos, e os fariseus estão murmurando. Como é que ele pode se ajuntar a pecadores, a cobradores de impostos? Porque sempre vai ter fariseu. O farisaísmo moderno está aí. Está cheio de fariseus por aí. Eu chamo fariseus doutores da lei, mas não cumpridores. O apóstolo Paulo lá na frente disse: assim falai, assim procedei, porque o dia que você pregar uma coisa e viver outra, você é hipócrita. Nunca ensine uma coisa e viva outra. É melhor você não ensinar. E eles estão murmurando. Jesus então, percebendo que a murmuração incomodava, começou a usar parábolas para falar com aqueles que queriam verdadeiramente o arrependimento. E Jesus usou duas parábolas, e é por isso que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus usou duas parábolas. As parábolas serviam para confundir os fariseus, porque Jesus usava fatos reais ou criava histórias para trazer lições. E nesta feita, Jesus vai tratar aqui de duas questões. Primeiro, Jesus fala a respeito da ovelha perdida. Havia um homem que tinha 100 ovelhas dentro de um aprisco, e uma ovelha se perdeu, saiu pelos montes, foi ferida. Aí o pastor deixou as 99, foi à procura daquela que estava ferida. A encontrando, achou-a gemendo, ferida, sarou as suas feridas e trouxe novamente para o aprisco. Ponto. Aí o texto diz, e continuou dizendo: havia um homem que tinha 2 filhos, um mais novo e o mais velho. O mais novo chega para o pai e diz assim: pai, dá-me a parte que me pertence. Ou seja, no original, dá-me a parte que me pertence, herança. Agora vem cá. Como é que um filho vai até o pai e pede herança se o pai ainda está vivo? Você já imaginou eu chegando para o meu pai, pastor Aparecido Ferreira Pimenta, e agora eu digo a ele: pai, eu quero uma das suas casas,
eu quero um carro. Filho, mas eu ainda não morri. Mas está demorando a morrer, pai. O senhor não está entendendo. Eu queria que o senhor morresse, mas eu não quero falar isso diretamente para o senhor. Por tabela, pai, o senhor poderia morrer, né? Dá-me a parte que me cabe. Ora, você não percebe no texto o pai tentando convencê-lo de ficar, dizendo: fica, filho, não vai embora, eu não vou te dar a tua parte agora. Em nenhum momento o pai tenta lhe convencer de ficar. Por quê? Vou lhe explicar. O pai chama o mais velho e reparte a sua herdade, dá ao mais velho e ao mais novo. O mais novo, cabe a me dizer, que já não aguentava ficar mais na fazenda do seu pai. Esse negócio de ficar tirando leite de vacas, arando a terra, é muito chato, é repetitivo. Ficar debaixo de sol, sofrendo. A casa do pai é muito chata. Na casa do pai tem regras. Eu tenho que levantar de manhã, tomar banho de água gelada, ir ao poço tirar água. A casa do pai é muito chata. Eu vou pegar aquilo que me cabe, vou sair da casa do pai e vou aproveitar a minha vida. Olha a visão daquele que não está edificado. Talvez seja a mesma visão de algumas pessoas que estão entre nós. No culto de novo, no ensaio de novo, mais uma escola bíblica é muito chato. Tocar aquele instrumento. A casa do pai está muito chata, é repetitivo as coisas que acontecem lá. É o pregador que vai pregar a mesma mensagem, é o mesmo hino que vai ser louvado, e começa a reclamar da casa do pai, achando que na casa do pai não está suficiente para lhe preencher, porque ele não está edificado no pai. Você pode fazer o que você quiser para tentar mudar uma pessoa que não está edificada no pai, que ela vai continuar no mesmo ritmo. Ela chega na virada de ano, ela começa: esse ano vou pegar anjo com a mão, vou evangelizar a cidade inteira. Os primeiros dias do ano você diz: meu Deus, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Mas basta alguns dias se passarem que ele desaparece dos cultos, dos ensaios. Não dá. A casa do pai não dá. A casa do pai é chata. Então eu vou pegar a minha herança e vou sair da casa do pai. Na casa do pai eu não posso fazer o que eu quero, porque é a casa do pai. Na casa do pai eu não posso ir aonde quero, porque é a casa do pai. Então eu quero sair. E aí ele pega aquilo que ele acha que é dele e sai da casa do pai. E enquanto ele tem dinheiro, eu vou fazer aqui uma interpretação. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos. Talvez ele tinha um cartão Itaú desses preto, sabe? Black. E o cartão Black dele tinha lá, não sei,
2 milhões na conta, ele era Itaú Uniclass. Tem alguém Uniclass aqui? Eu sei que tem, não vai se manifestar, né? Senão é capaz de alguém querer pedir dinheiro emprestado. E aí ele sai. Onde nós vamos hoje? Onde vocês querem ir, meus amigos? Hoje nós queremos beber. Então vamos beber. E hoje nós vamos prostituir. Amanhã o que vamos fazer? E ele começa a ter uma vida que nós chamamos, dentro do contexto atual, principalmente a juventude, uma vida louca. Agora não tem regras, eu faço o que eu quero, a vida é minha, o pai não manda em mim. Que legal! Eu posso injetar heroína na minha veia, sei lá, posso fumar maconha, posso experimentar a LS. Não tem ninguém aqui para me chamar a atenção, pegar no meu pé. Aquela irmã chata que vivia dizendo, eu passo na tua casa para te levar no culto, ela não vai passar mais. Aquele pastor xarope que fica, levanta a mão para adorar a Deus, não vou precisar mais levantar a mão. Aquele meu amigo que me chamava para a oração, não vai me chamar mais, porque agora eu mudei de direção. Não tem mais exigência, a vida é minha, a vida é louca, vou viver como me apraz. Porque o que tem de gente dentro da casa do Pai, esperando uma oportunidade para sair para fora. Porque na casa do Pai ele acha que não é suficiente o que o Pai está lhe dando. A sua característica cristã está sendo abalada porque ele não está edificado em Cristo. Ele está edificado em alguma coisa que está lhe prendendo dentro do ambiente até o dia que ele tenha oportunidade de ir embora. Ah, hoje eu tenho saúde. Enquanto tinha saúde, os amigos diziam, vamos em tal lugar. Mas as pessoas se esquecem da lei da semeadura, que tudo que plantamos colheremos, seja hoje, seja amanhã. O tempo foi passando, ele foi gastando todo o seu dinheiro, e quando houve uma crise na terra, ele não tinha mais nada, não tinha mais um centavo. E na hora que lhe faltou dinheiro, ele perdeu seus amigos, porque os amigos queriam ele por causa do dinheiro. Eu fico imaginando uma pessoa que tinha tudo dentro da casa do pai, sai e agora se relaciona com várias mulheres dentro do contexto, fora do casamento, e agora adquire AIDS, ou se torna um viciado. Tinha tudo dentro da casa do pai, mas não achava suficiente, foi embora. Enquanto tinha, gozou da sua saúde, até o dia que houve crise na terra, acabou o seu dinheiro, os amigos foram embora, não tinha mais ninguém. Ele vai arrancar um centavo do bolso, não tem, e ele sentiu fome. E quando ele sentiu fome, ele vai procurar um emprego. Passa em algumas fazendas, não acha, e de repente ele acha alguém que lhe dá um emprego em uma fazenda, e ele vai cuidar de porcos. E aí a palavra vem e diz, aquele que se afasta da presença de Deus é comparado ao cão que voltou ao vômito, e a porca que voltou ao chiqueiro. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Pastor, mas que palavra dura. Ele sentiu desejo de comer as alfarrobas, que eram hortaliças que se davam aos porcos, e ele não tinha condição de comê-las porque não era dele, ele tinha que dar para os porcos, e a fome era tanta que ele sentiu o desejo de comer lavagem, quando na casa do pai ele tinha pão.
Eu vou dar um conselho. Quem está edificado em Cristo, não saia da casa do Pai. Você pode estar passando luta, mas está dentro da casa do Pai e o Pai vai te abençoar. Você pode estar enfermo, é na casa do Pai que você vai ser curado. O mundo não tem nada para te dar. Tem gente que está saindo porque nunca se edificou em Cristo, estava edificado em qualquer outra coisa. Mas um crente edificado em Cristo, vem a luta, vem a tempestade, ele não deixa a casa do Pai. Eu morei aqui há 25 anos atrás. Sei que muitos dos irmãos, uns partiram para a eternidade, outros se afastaram, mas muitos permanecem. Por quê? Porque estão edificados em Cristo. Nada os abala. A maior prova que a igreja está edificada em Cristo foi a própria Covid-19. E as pessoas não entendem até agora como pode a igreja permanecer de pé. 2 anos de Covid, é luta, é problema, é dificuldade, é culto online, é crente em casa. Quando abre as portas, a igreja se reúne novamente. Por quê? Porque crente que está edificado em Cristo, nem as portas do inferno pode com ele, não prevalecerá. Oremai assaralabai. Eu conversei com um amigo meu e ele disse: eu não entendo esse povo é louco. Eu disse: mas por quê? Ele disse: rapaz, eles estão brigando para ir para o culto, pode ser todos contaminados e morrerem. Eu falei: rapaz, as coisas de Deus para quem não entende é loucura, mas para quem entende é poder de Deus, porque o evangelho não se explica, o evangelho se vive. Se o evangelho se explicasse, não haveria fé aonde eu vou entrar, porque a fé, você não consegue explicar ela, você consegue viver ou não ela, ou você tem ou você não tem. Então quem está edificado em Cristo, pode vir o que vier, ninguém arranca ele da rocha que é Cristo. Pelo amor de Deus, deixa de ser crente mimimi. Qualquer coisinha. O irmão faz assim, bum, ele não gosta de mim. O irmão passou num saudou, pronto. O filho foi, está sentindo fome. Aí lá ele, o que eu fiz? Na casa do Pai, até os empregados nessa hora têm o que comer. Eu não devia ter saído de lá, mas ele caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do Pai. Só que agora eu vou voltar convertido, porque eu não vou voltar para a casa do Pai pelo que Ele me oferece, eu vou voltar para a casa do Pai agora pelo que Ele é. Eu quero relação com Ele. A ovelha perdida, ela se perdeu, o pastor foi atrás dela. Mas tem pessoas que não adianta você ir atrás dela, ela tem que ir, tem que se arrebentar inteira e voltar pelo mesmo caminho para reconhecer que errou, porque ela sabe o caminho de volta. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, faz-me um dos seus jornaleiros. Olha onde ele chegou,
brigava por causa de cargo, posição, saía da igreja quando não dava oportunidade para ele cantar, para ele pregar. Se ficasse 3 meses sem pregar, já fazia grupo e ia para o Facebook, descia a madeira na igreja. A turma do WhatsApp, o grupinho do inferno, que fala mal da vida de todo mundo. Não vai precisar no juízo final nem abrir livro nenhum, é só abrir o WhatsApp, porque essa turma já vai ser condenada. Lá não tem jeito de tirar as palavras. O irmãozinho que brigava com o outro por causa de coisas mínimas, agora saiu bravo, querendo levar a igreja na justiça. Aquele irmão que só a graça de Deus agora volta bem humilde, dizendo: se ele me aceitar, nem que for como jornaleiro, eu quero ficar na casa do Pai, eu quero permanecer na casa do Pai. Aí ele vem, e eu imagino aquele sentido de arrependimento e não mais de remorso, porque uma coisa é você se arrepender, outra é você ter remorso. Remorso você faz, aí tem remorso, volta novamente ao ponto zero, depois pratica de novo. Arrependimento não, você dá meia volta, muda de direção, e ele está vindo. Eu imagino ele pensando: será que o Pai vai me receber de volta? E se ele não me receber? Só que o Pai não pensa como ele, porque ele saiu da casa do Pai, mas o Pai nunca tirou os olhos dele. Eu sei que nós estamos em uma escola bíblica, mas eu quero aqui nesta noite entregar uma palavra profética. Deus está de olho no teu filho, Deus está de olho na tua filha, Deus está de olho na tua família. Ele saiu, se distanciou, mas quem sabe a porta da graça ainda será aberta para ele, e ele olhará e dirá: é melhor voltar para a casa do Pai e servir o Pai de verdade. Receba essa palavra em nome de Jesus nesta noite. Vem ele. Tem um irmão aqui mais alto do que eu? Levanta a mão aí. Mais forte do que eu? Não tem. Tem um irmão aí que pode me ajudar? Fique ali, por favor. Quem sabe se fosse... Ele é. Agora sentiu o peso aqui, a responsabilidade. Quem sabe se fosse eu, não vou receber mais não. Toma, bem feito. Olha o que deu. Vingança é boa quando a carne é crua. Seu miserável, quem mandou sair? Bem feito, se arrebentou, está voltando arrebentado. De longe o pai o viu. Por favor. Quando o pai o viu, o pai não correu para outro lado, a não ser em sentido dele. O pai vem correndo e faz isso aqui, e o beija. Pula no seu pescoço e o beija. Ele grita aos seus empregados: venham cá, prepare um animal, porque vai ter festa nesta casa. Meu filho está sem sandália, prepare a minha sandália para ele. Isso que está escrito no original, a melhor sandália que eu tenho dentro de casa, dê para ele. Pegue um anel, coloque no seu dedo, troque a veste dele colocando uma túnica nova. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Obrigado. Vou falar de novo: não saia da casa do Pai. Não me deram um cargo, continuo na casa do Pai. Meu alvo não é cargo, meu alvo é o céu. Ninguém está me vendo, continuo na casa do Pai. Deus está me vendo.
Não divida a igreja não é sua. Se não chegou o teu tempo, fique na posição que você está. Toda pessoa que divide igreja, ela está pegando algo que não é dela, e é rebelião. Isso está no estado de hierarquia. Quando não se obedece a hierarquia, é melhor você cair fora do que rebeliar. Ou seja, quando você retira essa posição, essa rebeldia que alguém tem, ela divide algo que não lhe pertence, ela tem a síndrome de Lúcifer. Ele fez a primeira divisão e fará a última. Quando ele fez a primeira divisão, ele desceu no jardim do Éden mineral e começou a convencer os seus discípulos, os anjos, dizendo assim: quantos anos faz que você é diácono aqui na congregação de Jesus, de Deus? E ele diz assim: 100 milhões de anos. E Deus te consagrou alguma coisa já? Não, eu continuo diácono. E você não quer ser pai apóstolo? Ó, já encheu os olhos, pai apóstolo. Quem sabe querubim da 24ª posição do céu? Não está edificado em Cristo. Quem está edificado em Cristo não está à procura de coisas. É como Paulo disse: meu alvo é Cristo. Eu só trouxe essa introdução aqui para você entender que a vida cristã não é uma brincadeira e um mar de rosa. A vida cristã é edificação em Cristo. E eu sei que tem gente aqui que, venha o que vier, está na mesma posição, servindo a Deus. Eu conheço o testemunho de um pastor aqui no Paraná, eu não vou citar o nome dele. Ele era líder de jovens. E o pastor dele, no dia do congresso da mocidade, o banheiro havia entupido, e ele mandou o irmão desentupir o vaso do banheiro. Quando ele recebeu aquela palavra, ele estava pronto a dirigir o culto, vestido de terno branco, em um banheiro entupido. Ele foi lá, colocou um plástico na mão, mexeu, sujou o terno. Entrou dentro do templo, outro que não tinha feito nada, dirigiu o culto. Ele ficou quieto, não entendeu, mas passou o culto inteiro glorificando a Deus. No final, o pastor disse a ele: eu estava te provando, você vai ser consagrado a pastor. Por quê? Você não está aqui por interesse. Entendeu? Você está aqui porque você está edificado em Cristo. Você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para Deus. O teu galardão vai vir de Deus. Talvez você não apareça para os homens, mas no céu Deus sabe quem você é. Receba essa palavra em nome de Jesus aqui. Aleluia. Então, edificado. E aí o que isso tem a ver com a fé? Bem, a fé, se você puder abrir a Bíblia comigo, eu sei que muitos já leram, releram, né? Vão ler novamente. A fé está definida em uma posição que não é aleatória. Porque em Hebreus 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera ou esperam, e é a prova das coisas que não se veem. E aí nós temos uma correlação dos heróis da fé e a consequência da fé. Quando Paulo disse: agora pois permanece a fé, ele não falava sobre a fé natural que todos nós aqui temos. E que fé é essa? A fé natural é aquela fé que você tem da melhora de vida, é a fé que você tem que alguém está internado e pode sair do hospital, é a fé que você tem, você acredita depois de estudar e passar na faculdade. Não é essa fé. Tampouco fala sobre a fé aqui
dentro de um conceito de operação de milagres. Mas a fé é a conjectura aqui de crer, mesmo não vendo. E crer em quê? Em quem? Em Deus. O ateísmo prega que Deus não existe. Discutindo com um ateu, eu disse a seguinte frase a ele: eu estou muito melhor do que você, porque se tudo isso que eu prego não existe na eternidade, tão somente morrerei e acabou. Agora, se eu estiver correto, você vai para o inferno. Então é melhor não arriscar. Se há dúvida, vamos ficar pelo menos com aquilo que é conjecturado fé. Essa fé que eu expresso como verdades bíblicas, ela vem do conceito, a partir da Bíblia, a fé salvadora, que apresenta a confiança no que se tange a salvação. E é esse o caminho que eu estou tomando, a fé que se tange a salvação, a consciência de crer em Deus e não ser abalado por nada, mas crer. Ponto. Quando você chega ao ponto de dizer, você dizendo ou não, eu creio e acabou. Não tem discussão. Em outras palavras, Jesus é o meu Salvador. Ponto. Ah, mas é um homem que apareceu na história, não pode ser real. Eu já disse, eu creio. Fé inabalável. Alguém está vendo Jesus aqui nessa noite? Não é porque não estamos vendo que Ele não está aqui, que a sua presença não está aqui. Ele é onipotente, onisciente. Deus é como o vento, Espírito Santo é como o vento, Jesus é como o vento. Você não pode tocar no vento, você não vê o vento, mas o vento te toca. Então, essa fé é a confiança individual que nós temos, a fé salvadora apresentada em termos individuais. João 3, 16 ao 36. Depois você pode fazer essa leitura na sua casa. Essa fé salvadora, ela é individual. Por quê? Porque eu não posso salvar você, e você não pode me salvar. Por mais que você ame seu filho, sua filha, seu irmão, a fé é individual. Porque a pregação, ela primeiro é individual para se tornar coletiva. Porque a Bíblia deixa bem expresso em João 3,16, que todo aquele que nele crê. Você não pode fazer uma pessoa crer, ela tem que crer. A ação do Espírito Santo vem através de convencer da justiça, do juízo e do pecado. A função da igreja não é convencer, meus senhores. A função da igreja é pregar. Não adianta você querer convencer uma pessoa se o Espírito de Deus não convencê-la, porque a fé é individual, a fé é salvífica. É por isso que tem maridos, ele é crente e a esposa não é. Ele creu e a esposa não creu. Existem pais que são crentes, os filhos não. Existem famílias que a maior parte é cristã e parte dela é um bandista, idólatra. E o que fazer? Quando eu cheguei em Antonina, o irmão disse assim: pastor,
Nós temos aqui 380 membros. Para o tamanho da cidade está bom, né? Vocês acham que está bom? Ó as outras expressões. Meu Deus, essa cidade é muito idólatra. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso quer dizer que não há muralhas que possam impedir o Evangelho entrar. O problema é a racionalidade de alguns querer racionalizar a fé e querer racionalizar a salvação. Até porque tentar explicar a salvação é a coisa mais difícil do mundo. Eu já vi gente bêbada entrar na igreja, dar trabalho, no final do culto vir para frente, aceitar Jesus, e 3 meses depois está pregando a palavra. E eu já vi gente boba no nosso meio que acha que sabe de tudo, que quando o pregador erra uma vírgula, como se as traduções fossem todas igual, a Bíblia dele. Não gostei da mensagem. Não foi legal. E aí eu disse assim: vamos trabalhar. Vamos ver o que dá. Vamos pregar o Evangelho. E começamos a pregar. Cada um tem a sua estratégia. Nenhuma estratégia é eficaz se não houver o convencimento da parte do Espírito Santo. Porque você pode ter a estratégia melhor que existir. Se o Espírito Santo não agir, não vai adiantar nada. E aí começamos a pregar dentro das nossas estratégias. E eu comecei a fazer batismos. Batismo daqui, batismo de lá, batismo daqui, batismo de lá, e vai batizando, e vai batizando. E esse mês nós atingimos 2.106 almas, membros da igreja, em uma cidade de 18 mil habitantes. Isso quer dizer, 13% da cidade está dentro da Assembleia de Deus. Aí alguém diz: está bom? Não. Antonina hoje tem em média 8 mil evangélicos. Quer dizer que tem 10 mil pessoas que não conhecem Cristo. Então o que eu vou fazer? Me assentar e ficar esperando. A fé é individual. Então eu vou alcançar quem não foi alcançado ainda. A pessoa chega num lugar, se acomoda e diz assim: não, está bom. O Evangelho não se precipita dentro de um contexto racional. Ele é o poder de Deus de convencimento. A fé é individual. A fé em Cristo é para todos que nele crê. E para crer, como é que você vai esperar que uma pessoa crê se ela não ouça? Às vezes eu fico admirado. Eu não queria citar aqui, talvez seja até falta de ética, como diz alguns professores. Mas tem um cidadão ali na cidade de São Paulo que foi lá em Israel e pegou as 7 águas mais poderosas de Israel. Água do Jordão, água do, sei lá, do Mar Morto. Foi lá pegando água, tunchou numa garrafa, alugou um helicóptero e saiu ungindo a cidade de Campinas. E disse: a partir de agora, cidade ungida, a violência vai diminuir o estupro, vai diminuir não sei o que e tal. Foi se expondo, até que dias depois aumentou a criminalidade e a prostituição, e não adiantou nada. E é porque ele não entendeu porque o que diz a Bíblia. Porque a Bíblia diz: a fé vem pelo e não pelo ungir. Ele entendeu errado. Talvez ele pegou no celular dele o corretor na hora de escrever. Ouvir, saiu ungir. A fé vem pelo ouvir a... Não, talvez assim, ouvir filosofia. Porque o que nós temos hoje é muitos filósofos.
A mensagem do Evangelho, ela nunca foi difícil, porque ela alcançava pobres e ricos. Quando Jesus chegava no lugar, ele tinha linguagem específica. Falava com doutores, com 12 anos de idade, a turma ficou embasbacada, como um menino de 12 anos de idade dava aula para doutores. Ia falar com aqueles que eram indoutos, então aqueles ficavam convencidos, porque Jesus abaixava a linguagem e falava com todos. Ou seja, o Evangelho não é para um grupo de pessoas, o Evangelho é para todos que nele crê. É para ricos e pobres, é para filósofos e para pessoas incultas. O problema hoje é que pessoas às vezes vão pregar para uma plateia que às vezes não tem um conhecimento muito alto. Aí ele começa, olha, no grego enrola tanto, preenche tanta linguiça, que chega ao ponto de alguém dizer: rapaz, eu vou levar um dicionário para a igreja para mim poder entender o que esse homem está falando, porque eu não entendi nada. A maioria dos nossos pais na fé pregavam um evangelho simples: Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. E a igreja crescia. Não que você não deva estudar, fazer um curso teológico, pelo amor de Deus, não venha usar isso aqui, tá? Você tem que estudar, tem que comprar livros, tem que crescer na graça e no conhecimento, porque graça sem conhecimento vira, ou seja, graça sem conhecimento vira fanatismo. Aí você vai ficar num culto só rodando. E o que é isso? Peão evangélico, você não entendeu? Solta, roda. Vai ficar batendo um tambor lá e você vai ficar naquela loucura que você vê no Facebook. Vira fanatismo. Mas graça sem conhecimento vira filosofia. Ou seja, conhecimento sem graça vira filosofia. E quando você se torna um filósofo, você começa a interpretar a Bíblia segundo aquilo que você quer, e não segundo o que a Bíblia quer ensinar para o povo. Ah, mas eu acho. O que eu acho ou você deixa de achar não vai convencer o pecador. O que vai convencer o pecador é o que está nesta palavra. Eu nunca tinha ouvido David Shaw pregar. Alguém aqui já ouviu falar de David Shaw? Ele mudou o nome de Paul, né, para David. E eu fui lá no Campo de Marte, quando houve aquela reunião gigante de crentes que ele veio. O que eu esperava? Que ele abrisse a Bíblia e começasse ali a trazer algo tão... O homem abre a Bíblia na crucificação, se me lembro bem, e de 50 palavras, 30 era Cristo. Cristo, 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 Cristo. A quantidade de almas salvas foi gigantesca, porque a mensagem central do Evangelho não sou eu, não é você, é Cristo. Se voltarmos a pregar Cristo na sua essência, nós estamos até adivinhando porque Jesus disse aquelas palavras. Às vezes eu vejo os pregadores dizer assim: você sabe por que ele falou isso aqui? E eu fico: não. Aí ele dá-lhe uma conjectura. Sai cada coisa bonita, que você fica olhando assim, dizendo: mas como eu sou burro. Biblicamente eu sou um ignorante perto desse homem. Eu vi um senhor de 75 anos de idade, convidado para pregar. Ele pegou e disse: irmãos, a minha mensagem hoje só vai ser Isaías 53. E eu... me traz um homem de 75 anos de idade para pregar. Não tem nada a ver com a idade, está entendendo? Mas o meu conceito, né? Aí, ó.
A Bíblia diz que os velhos na sua velhice darão frutos. Vou chegar lá. Se chegar, né, nossa geração. Aí o cidadão me abre a Bíblia, capítulo 5. Eu esperando aquela mensagem, né? Quando ele começa a ler, quando ele chegou na parte que ele subiu ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca, a igreja começou a ser tomada pela glória de Deus. Em um texto, 73 pessoas aceitaram a Jesus. Das 73 que veio para frente, 42 foram batizadas no Espírito Santo. Porque a Bíblia não precisa de ajuda. A palavra de Deus é pura, propícia para fazer aquilo que lhe apraz. Para de querer fazer que as pessoas se convertam na marra. Não existe estratégia melhor do que se pregar a mensagem de Cristo Jesus, e em tudo Cristo seja o centro. Pronto. Rapaz, até alguns louvores de hoje em dia, às vezes eu fico olhando. Já me esculacharam lá no Facebook que eu não fico de boca fechada. Eu fico assim: sua vitória vai ter sabor de mel. É egocentrismo. O irmão que não te ajudou um dia vai ficar lá na plateia e você no palco. E ele, me permita. Banana. Um evangelho vingativo, que cantores pegam na mão de irmãos, saem pelos corredores só para fazer a igreja pular, gritar. Um evangelho que precisa de muleta, que não convence em nada, que não transforma em nada. Não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está baseado em Cristo. Ele é propício. E não adianta, pode ser duro como for. Tem gente que é durão e diz assim: eu aceitar a Cristo, eu nunca vou ter fé nesse Deus. Hoje ainda não, mas antigamente tacavam ovos nas janelas das igrejas, né? Ligava som alto para atrapalhar o culto. E o cabra durão dizia: eu? Aí um dia, né? Meu avô, primeira vez que o pastor foi lá na casa dele convidar ele para ir na igreja, ele disse assim: não vamos não, porque esse homem é pedidor de dinheiro. Vamos não. Aí o vizinho dele disse assim: mas seu Joaquim, vamos na igreja, não tem nada para a gente fazer aqui no sítio, então vamos. Chamou a galera em casa e disse: ninguém aceita Jesus. Se aceitar Jesus, eu expulso de casa. Meu pai sentou no último toco de pau que havia na igreja. Sabe o avestruz? Colocou a cabeça entre as pernas e ficou lá tremendo, com medo do pastor chamar ele para frente e o pai dele expulsar ele de casa. Meu avô durão lá, cantava os hinos da harpa. Ele ria, zombava de tudo. Sentou bem na frente para rir do pastor. Aí o pastor começou a pregar o evangelho da cruz. Na metade da pregação ele derramava lágrimas e colocava o lenço no rosto, tentando esconder que estava chorando. Velho durão. O pastor nem terminou o apelo, ele: se esse homem fez tudo isso por mim, eu quero aceitá-lo. Veio para frente, olhou para trás e disse assim: e não é só eu não, pode a família inteira vir. Em tudo. Aí veio tudo. Minha avó ainda ficou com os santos dentro de casa. Pastor inteligente, nunca foi lá para confrontá-la. Só dizia a ela assim: Jesus te ama, estou ensinando a palavra. E foi visitando ela, trabalhando com ela. O Espírito Santo foi trabalhando. Um dia a minha avó acorda ou seja, está dormindo, é de madrugada, e ela vê uma pessoa entrar na porta e começa a conversar com essa pessoa. E quando é pela manhã, meu avô acorda ela, e quando acorda ela está batizada no Espírito Santo. Meu pai gostava de pescar como meu tio. O santo era tudo de chumbo. Naquela época chumbo era caro.
ela diz assim: pode derreter tudo. Ele junta tudo, derrete e vai pescar. Finalidade de tudo isso: meu pai pastor, eu pastor, meu irmão pastor, a minha família tem muito pastor. E o que? O evangelho, a fé é individual. Jesus vai trabalhar na tua família, creia. As orações que você tem feito está chegando diante do trono de Deus. Talvez você está nessa escola bíblica, teu filho está lá no bar embriagado ou drogado numa boca de fumo. Talvez você está aqui preocupado com a tua família e já orou, já fez de tudo, mas quem sabe uma hora dessa, em uma palavra, apenas uma palavra, o Espírito Santo vai e convence, e um dia ele estará em cima dessa tribuna pregando o que Jesus fez na vida dele, porque quem ele era não será mais a partir do dia que ele tiver um encontro com o Espírito Santo. Eu sinto Deus aqui nessa escola bíblica. Eu vim trazer uma mensagem da parte de Deus, profética para alguém aqui. A fé individual no Salvador Jesus Cristo vai mudar a vida daqueles que forem alcançados pelo Espírito Santo. Então faça a tua parte, pregue a palavra e deixa o resto com o Espírito Santo. Aleluia. Turabacalabaia. Alarachere canderemai. Eu vou falar porque eu estou recebendo do céu. Me permita interromper um pouco a consequência da revista, ou a sequência da revista, mas é Deus que está falando a alguém aqui. Ah, mas eu já falei, eu já preguei. Não tem jeito. Deus está trabalhando nele, Deus está trabalhando nela. Não perca a tua fé, não deixe que a tua fé seja abalada. Se o evangelho chegou em você, ele também vai chegar nos teus filhos, vai chegar na tua família. A salvação é para todos, não é para um grupo. Deus ama ele, Deus ama ela, Deus está trabalhando naquele lar, naquela família. Quem sabe você ainda vai sentar em volta da mesa com a tua família e vai dizer: eu orei tanto para esse dia chegar, e ele chegou porque Deus nos deu vitória. Há um trabalhar do Espírito de Deus na tua família aqui nesta noite. Aonde houver uma mão levantada, uma fé ativa, que este ambiente seja tomado pela glória de Deus. Orabaia ceia, porque toda a resistência do inferno cai nesta noite agora. Alaia saralamacala ceia. Olha isso. Choricala ya ceia mandaraia. Meu Deus, aonde houver uma mão levantada, uma boca aberta, eu faço prova da tua palavra. Dá-me um sinal da tua presença nessa escola bíblica. Orabacai. E se tem alguém aqui que a sua fé está ficando inativa, que ela seja ativada agora, 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 agora. Pode levantar a tua mão, dar um glória a Deus, um aleluia, manifestar adoração ao nome do Senhor. Oh, aleluia! Não importa se batendo palma, ou levantando a mão, ou glorificando a Deus. Seja cheio desta poderosa fé. O poder de Deus está quebrando
prisões, algemas do inferno estão sendo quebradas. A autoridade é tamanha que nesta noite que está saindo de dentro desta casa, eu não sei aonde eles estão, mas os olhos de Deus sabem. A tua oração chegou diante de Deus. A fé ativa está agindo agora. Tem mais quantos minutos? Olha isso, que coisa tremenda. Eu vou terminar a minha parte agora. Eu ia entrar na coletividade da sistemática dessa fé quando aconteceu com Pedro, que a mensagem serviu de forma individual para provocar, ativar esse conceito da fé, mas depois se tornou coletivo porque foram batizados quase 3.000 almas se converteram e muitas delas foram batizadas. O que acontecia com a igreja primitiva, que não tinha internet, que não tinha Facebook, WhatsApp, mas crescia do jeito que cresceu. O que acontecia em Atos dos Apóstolos, onde até na casa dos irmãos, quando orava, o Espírito Santo descia. Que os irmãos apanhavam, levavam uma surra e ficavam felizes por ter apanhado, porque estavam pregando o Evangelho. O que acontecia quando um Pedro estava preso e ao invés da igreja reclamar, foi para a oração, e Deus mandou um anjo e abriu todas as portas daquela prisão. E quando ele chegou na casa, a menina achou que era um fantasma, e era Pedro. Aí alguém fala: mas as coisas mudaram. Não mudaram, nós que mudamos o conceito e estamos colocando a fé salvífica como se ela fosse algo relativo, e ela não é. Quando você parte a crer, a ensinar, a pregar, esse movimento espiritual está apto para os nossos dias. E não que não estejamos fazendo, talvez estamos fazendo de uma forma que nós não estamos caracterizando isso. E eu não vim aqui para corrigir ninguém, não sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus, me entenda isso. Eu só estou dizendo que Jesus salva, e quem tem fé nele e crê, será salvo. E se você pregar, o Espírito vai convencer da justiça, do juízo e do pecado. E para encerrar, o próprio Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é o diabo que marcha contra a igreja, é a igreja que marcha contra o inferno.